Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu me chamo Matheus, para quem não me conhece ainda. Eu sou líder do departamento societário lá da Excel. Eu que vou coordenar toda a abertura de empresas lá dentro. Nessa noite a gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre uma das nossas especializações, que é a hold patrimonial. Hoje nós vamos acompanhar uma palestra sobre a diferença entre custo de inventário e o processo pela sucessão patrimonial através da hold. Como é que surgiu esse livro? Foi muito legal. Há um tempo meu pai já tem participado do time Hold Brasil. Ele já tinha canal no YouTube, no Consultoria Holding. Se você não é inscrito, se inscreva, dá o like, compartilhe, manda pros amiguinhos. E estava chegando a época do meu TCC, meu professor perguntava o que eu ia fazer, aí eu ficava pensando o que eu ia fazer, aí eu fui muito ligeiro. Falei, já sei o que eu vou fazer sobre Hold, vou seguir o rumo. Aí, muito esperto, falei com meu pai sobre, apoiou a ideia, mas não, mal sabia o que ele planejava. Fiz todo o meu estudo, vi os vídeos, fiz curso, estudei muita lei. Aí apresentei meu trabalho, foi joia, tirei nota máxima. Aí quem não foi bobo nem nada foi meu pai. Pegou meu trabalho, falou: esse trabalho ficou bom mesmo. Ele pegou o trabalho, leu todo o meu trabalho, aprofundou mais ainda, explanou muito mais. E hoje nós estamos aqui agora dando o lançamento do nosso livro. Eu brinco que eu deixei ele botar o nome porque foi plágio. Mas não. Teve muita participação dele. E brincadeiras à parte, a gente vai ter hoje uma noção mais clara dos benefícios e da necessidade de ter uma road hoje no Brasil. E que realmente é uma necessidade hoje no Brasil. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Boa noite a todos. Minha preocupação ali com o Matheus é só o royalties, gente, do livro. Bom, essa noite eu quero conversar com você de uma forma bem sucinta e rápida, um pouquinho sobre a questão do inventário, o custo e a hold, né? O que fazer, como fazer, com um tabu que existe ainda muito sobre isso. Então, engenharia sucessória, patrimonial, hold familiar, aqui no livro nós vamos compartilhar. A escrita ela também é feita de uma forma mais prática possível para que todos pudessem ler e entender. Não precisava ser um advogado ou um contador para entender. Então, a gente tentou traduzir da maneira mais fácil para que todos entendam. Mas a engenharia sucessória é uma necessidade muito grande que nós temos em virtude dos custos que se tem hoje com o quê? Com o inventário. Eu tenho certeza que você conhece algum amigo, alguém que começou a fazer um inventário e esse inventário está há anos e anos e é uma dificuldade para se resolver o inventário. Então, o inventário, ele é custoso e traz muita dificuldade. Agora, por meio do inventário, em vez de receber uma parte de herança, seus herdeiros estão sujeitos a uma diminuição do seu status social. É um pouco forte isso, mas você vai entender isso quando eu te demonstrar aqui o fruto do resultado que vai ter o inventário, que sobra no inventário. Então, a solução seria o quê? Fugindo disso. A solução está em adotar um sistema de engenharia sucessória patrimonial como a hold familiar. Você foge do inventário. Vamos tentar entender um pouquinho dessa caixa preta, como funciona o inventário. O inventário é assim, quanto que ele custa? Né? Qual é a noção do inventário? O que eu compartilhar com vocês agora, você pode dizer assim, olha, eu tive um amigo que fez um inventário que custou bem pouquinho. Ele era o único herdeiro, ele mesmo que fez. Então, ele é uma exceção. O que eu vou lhe explicar aqui é o que acontece a média do brasileiro, que o ápice de que a normalidade da maioria dos brasileiros. Tá? Então, não são exceção. Então, o custo, você imagina que ele pode gerar em quanto? 10% é muito? Quando fala em 10%, o cara já pensa logo em dízimo, né? Não, mas não é não. Vamos lá. 10%, 15%, 20%, olha lá. Ele pode custar de 30% a 40% o inventário. Ele é muito pesado. Agora aqui, quem se beneficia com o inventário? Tem pessoa que vai ganhar e tem profissional dessa área que trabalha para isso, né? E por isso que ele ganha. O advogado ganha com o inventário. Ele precisa, né? Ele trabalha para isso, ele ganha com o inventário. Quem mais ganha? O Estado ganha muito.
A arrecadação, a guia que se paga, o ITCMD, ele é estadual. Então, o Estado ganha com o inventário. Cartórios de títulos, cartório de registro, todo mundo ganha com o inventário. Quem é que perde? Você perde. Você perde com o inventário. Olha aqui. Agora, no inventário, muitas vezes ocorre venda de patrimônio com perca por deságio. Por que isso? Porque, às vezes, a pessoa não tem recurso financeiro para arcar com o custo do inventário. Aí ele se submete ao quê? Vai vender um patrimônio, um imóvel que está no inventário. E quando ele vai vender o imóvel que está no inventário, ele tem que vender para um amigo, para alguém. Aí ele procura alguém para dizer, alguém vai dizer assim, vai vender o negócio. Aí vai comentar, né, estou comprando, está comprando o quê? O imóvel do inventário. Primeira coisa que se pensa, tudo enrolado. Então isso faz com que a pessoa perca, ela vai diminuir, tem um deságio. Olha só, no inventário, muitas vezes ocorre, isso é terrível, gente, terrível, litígio entre os herdeiros. Um pai que deixa a herança, saber que muitas vezes os filhos não se falam, não compartilham, não tem mais comunhão por causa da herança, discussão de herança. E isso é terrível. Então, se você puder fugir do inventário, você tem que fugir desse negócio. Né? O que mais? Então, qual o objetivo do livro Hold Familiar, da palestra, dessa noite? É que isso torne uma cultura, que você comece a compartilhar com seus amigos, com as pessoas. Que se torne normal entre os nossos amigos. É o quê? Evitar que pessoas passem pelo processo do inventário. Evitar que pessoas tenham, que seus filhos tenham litígio. Evitar que tenha perca. Nós temos que transmitir essa cultura. Isso é uma cultura, hold é uma cultura. Infelizmente, no nosso país, o inventário é a cultura. As pessoas costumam fazer inventário. Se nós morássemos na América não importa, o cara é um prestador de serviço, lá ele tem a PJ dele patrimonial e ele põe tudo na PJ. É só aqui que a gente tem essa ideia, tem que ter no CPF. Então, essa cultura ela tem que ser. Nós temos que ter mais pessoas falando sobre isso, a gente conversando com os amigos sobre isso, a gente podendo desfrutar desse tempo diferente, né, dessa mudança. Então, para isso, a quem interessa entender esse assunto de engenharia sucessória patrimonial. Vamos ver. Quem tem filhos, quem tem herdeiros e quem tem sucessores. Se você tem filho, herdeiros ou sucessores, você precisa falar sobre isso, ler sobre isso, aprender sobre esse assunto. Tá bom? Quem mais? Quem trabalhou duro para conquistar e adquirir seu patrimônio. Se você trabalhou, a nossa cidade é uma cidade muito nova, né? Nós construímos essa cidade. Que são pessoas que trabalharam muito nesse lugar. Então, interessa entender isso. Você precisa aprender sobre isso. Porque você trabalhou para conquistar o seu patrimônio. Olha lá. Quem tem patrimônio para deixar a seus herdeiros e sucessores? E você precisa entender, e eu vou trazer aqui o exemplo de uma família e de um inventário que foi feito, que é de um imóvel. A cultura que nós tínhamos antigamente, que hold, até pelo nome, isso aí é coisa para milionários, bilionários. Não é, gente. Se você tem o seu imóvel, você devia pensar sobre isso. Ok? Quem sempre almejou proporcionar o melhor a seus herdeiros e filhos. Eu me lembro quando os nossos filhos eram pequenos, criança, a gente ia procurar escola. Qual a escola que nós vamos botar eles para estudar? A gente queria a melhor escola. A gente procurava aquele cuidado que a gente tinha, que eles tivessem a melhor educação, melhor ensino. Se nós sempre cuidamos com o melhor para os filhos, como que você vai ter ainda aquela mentalidade de dizer assim, quando eu morrer eles que se virem? Isso não pode fazer parte da nossa geração. Isso nós temos que ter outro entendimento. Se você sempre lutou por melhor para os seus filhos, agora você vai dizer, eles que resolvam esse negócio? Você não queria o melhor para eles? Por que você não quer o melhor agora?
Ok? Então, quem deseja transferir patrimônio de forma menos onerosa possível. Como nós temos um custo muito alto, se você consegue ter um resultado mais eficiente, um resultado melhor, com um custo menor, por que você não faz? Se você consegue resolver de forma mais eficiente, gente, se você gosta de viajar, é como se você pudesse viajar de primeira classe, menos que se paga na econômica. Por que você vai viajar de econômica? É a roda e o inventário. Ok? Eu vou dizer um negócio, depois tu aprende como funciona aquele negocinho lá na frente, tu não consegue mais sentar lá atrás, né? Olha aqui. Então, deixa eu contar essa história para vocês aqui. O inventário do Júlio e da Rosana. Esse inventário é o inventário que aconteceu no time dos nossos amigos lá. E eu vou mostrar os números para você do Júlio e da Rosana. O Júlio e a Rosana, esse casal, tinha só um filho, o Rafael. E o Rafael, eles morreram. O Rafael teve que fazer um inventário de um apartamento que ele tinha nesse prédio. Muito bem. Então, os números é que quando eles compraram o imóvel, eles pagaram os 250 mil naquele apartamento. Hoje, esse apartamento valia 1.150.000. Aí, eles tiveram que pagar o ITCMD. Nesse momento e nesta ocasião, eles contrataram um advogado amigo e fechou em 7%. Neste exemplo. Você pode, se tiver litígio, esse problema pode ser muito sério, porque muitas vezes os herdeiros, eles não têm o dinheiro para pagar o advogado, e aí eles fazem o contrato de risco para quando resolver, vender o imóvel e pagar. Então isso pode ser o quê? 15%, 20%, isso aí pode ser números muito maiores. Mas eu estou explicando o caso desse jovem, ok? Teve despesa com cartório, certidões, registro. Esse inventário custou isso. Esse inventário. Um apartamento. Então, esse apartamento custou 15, esse inventário custou 15,3% do valor de mercado do imóvel. Agora, nesse caso que eu estou contando, nesse caso, esse jovem não tinha o dinheiro para pagar. Não tinha o dinheiro para pagar. Porque outra coisa, quando você tem a herança, se os pais têm dinheiro e fica dinheiro aplicado no banco, esse dinheiro também vai passar pelo inventário. Então você tem que ter o recurso para pagar as despesas, ok? Então, ele não tem, eu já vou dizer o que aconteceu com ele, mas qual é a sua ideia quando não tivesse o dinheiro? Não tem o dinheiro, você pode fazer um empréstimo? Pode. Eu não vou nem considerar, porque nesse caso era o único bem que ele tinha para dar em garantia, o juro vai ser abusivo, sem garantia real. Então, o empréstimo seria muito sério, né? Um juro dobraria o valor aí. Mas nesse caso, ele resolveu vender o imóvel. Ele vendeu o imóvel no inventário. Aí, vamos ver o que aconteceu? Olha só, a solução foi vender. Ele vendeu a 20% a menos valor mercado. Ele vendeu por 920 mil. Imóvel. Aí, tem outra situação, outro custo adicional. Ele vai pagar o ganho por cento, o imposto de renda do capital, 15% de ganho de capital. Porque ele vendeu acima do valor do custo. Então, além daquele custo, vai pagar. Bom, ele pagou 920. Aliás, ele vendeu por 920, custou 250. E o ganho é de 960 e ele vai pagar o 15%. Aliás, 670 mil, ele vai pagar o 15%, 105 mil. É lógico que eu estou exemplificando aqui e trazendo para você e dando ênfase a você ter o entendimento que também teria o ganho, porque aqui a gente poderia botar no GCAP e daria alguma diferença um pouco a menos por causa dos anos, mas ele vai pagar o 15%. Então, para te mostrar aqui, agora o resumo das contas, olha lá. Ele pagou o ITCMD, ele pagou os honorários, ele pagou o cartório, pagou as certidões, pagou o registro, pagou o ganho de capital. Olha o que acontece.
Qual o custo de um apartamento? Isso aqui foi o custo do apartamento, do inventário. 276 mil. Agora vamos para o resumo para você entender a matemática do negócio. Ele vendeu por 920, mas custou 276 mil. Ou seja, quanto sobrou para ele? 643. Agora, olha isso aqui. Quanto valia o imóvel? Quanto sobrou para ele? 643. Valia 1.150.000. Sobrou para ele 643.500. Quanto custou, de fato, o inventário dele? Um apartamento. Ainda teve o corretor. Esqueci do corretor, Laura. Poxa, esqueci do corretor. Mas daí o corretor compensa ali por causa do GCAP, para ser justo. Tá bom? Olha aí, mas olha o custo. É pesado ou não é? Gente, a gente tem que mudar essa cultura. Isso tem que transformar essa pregação, tem que ser sua. Os nossos filhos, não pode isso. Essa pregação tem que ser sua. Você tem que transmitir isso para as pessoas. Então, a regra no Brasil é que quando os patriarcas morrem, os filhos precisam realizar inventário. Isso é a regra. Você sabia que tem inventário? Aí não se faz, a grande maioria não faz, mas a regra é tão séria que você tem que fazer até um inventário negativo, né? Aprendi essa semana, o doutor Jéssica, meu sócio, falou, não, mas é regra mesmo, tem que fazer até o negativo. Eu disse, sério? Eu disse, é sério. Opa, olha só, gente. A boa notícia é que existe uma forma de evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Lembra que na primeira frase lá, eu falei que nós estávamos correndo o risco que nossos filhos achassem o status social? Mas ia ser forte aquela frase? Mas é verdade, então a gente tem como evitar. Como é que a gente evitaria isso? Como evitar o inventário? Como fazer isso? Realizando uma mudança de paradigmas na nossa vida. A sociedade precisa ter uma metanoia, precisa passar por uma mudança de mente, de entendimento. Tem que ser normal a gente conversar sobre isso. Às vezes as pessoas vão falar, chega. Eu gostei do depoimento aqui do Bruno. O Bruno falou sobre isso, falou assim: tinha dificuldade de tratar disso, que era como se podia haver uma interpretação, como se estivesse desejando, então, o falecimento do patriarca, do pai, né? E não tem nada a ver. Né? A gente tem que ser inteligente, tem que ser sábio. Então, a gente tem que ter essa mudança. Não é necessário possuir bens aqueles que não possuem vida eterna. Nós não temos vida eterna. Então, você tira bem do seu nome pessoa física e você constitui a sua estrutura patrimonial, que nós estamos falando aqui essa noite, e você pode resolver essa situação. Essa estrutura nós chamamos o quê? A engenharia sucessória patrimonial, hold familiar. É o que a gente trata aqui nesse livro, de uma forma bem bacana, você ler, para você levar para os amigos, para você cuidar do seu patrimônio. Então, como eu faço isso? Por meio da engenharia sucessória, ok? Agora vamos tentar entender a historinha lá. Olha a história. O patriarca tem um apartamento aqui. Tem um apartamento aqui. Aqui ele vai para o inventário. Quando você faz a sua hold, o que acontece? Esse apartamento você coloca dentro de um cofre. Na sua casa você não tem a gaveta que você guarda lá o anel, a aliança, o colar. Né? Você não guarda lá o cofre. A hold é o cofre. É você pegar o seu apartamento, colocar lá dentro e fechar a portinha, deixar ele guardadinho lá. Seus imóveis circular. Tá? Aí como funciona esse sistema? Funciona assim. Quem agora é dono do imóvel? O cofre. Você não tem mais imóvel. Ok? E você é dono do quê? Do cofre. Olha que bacana. Olha que legal. E a família está ali, atrás de você. Manda quem pode, obedece sem juízo. Você tem a chave do cofre. Você tem o comando do cofre. O cofre está ali. Você vende, negocia, faz o que você quer. E deixa todo o sistema de gatilho pronto. Porque quando você faltar, já vai estar tudo pronto. Faltou, gatilho é acionado, e aí o que acontece?
a família assume o cofre. Sem inventário, sem aquelas despesas loucas, sem processo, sem judiciário, com uma simples alteração contratual na junta comercial. Está resolvido. Olha só, gente, não é sensacional isso aqui? Não é fácil demais? Olha que bacana. E esse sistema, gente, traz uma economia louca demais. Olha só, nós estávamos com aquela despesa lá, não estávamos? Olha só como é que funciona. Eu fiz aqui, e aí no livro você vai ver, você vai ler, você vai entender. Aqui é somente um bate-papo. O sistema de duas células. Você pode ter uma, ter duas, ter três, ter quantas células for necessário, né? No caso do exemplo que o Bruno falou aqui, da família dele, nós tivemos 6 células. Você pode ter quantas quiser. Aqui, né, nós fizemos 2, por quê? Porque hoje o Estado diz que se uma empresa tiver imóveis e quando vai fazer uso e frutos, a cláusula de uso e frutos, não é mais pelo PL, manda avaliar os imóveis. Para não correr esse risco, a gente abre 2 células. Aí, se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, depois você lê ali no livro, você vai entender como é que é 2 células, bem legal. Mas é muito tranquilo. Então, o custo ficaria assim, a DCMD vai ficar de 3,5. Aqui, eu estou dando uma ideia, porque honorários é a coisa, esse cara tem um imóvel, né, como se ele tivesse um terreno, um apartamento. Então, sei lá, 25 mil reais aí seria aproximadamente o que ele ia pagar de honorários com o imóvel, que ele não vai ter essas despesas, que ele vai ter essas despesas. Ou seja, nós vamos chegar a um custo aqui de 40 mil reais. E ele resolve o problema dele. Olha aqui. Eu botei a diferença só em cima de 235, eu não botei da perca dele, tá? Botei só do gasto real. Mas a perca do real já dá uma economia de 85% de economia do inventário para hold. É legal ou não é? É fantástico, gente. Isso aqui é fantástico. Ok? E esse era um sistema muito legal. A principal diferença é que, sem perda patrimonial, pois o sistema proporciona a você pagar o custo de forma planejada. Você acerta os honorários, você divide, até o ITCMD você paga em 12 parcelas. Você vai resolvendo de forma tranquila, fácil. Ok? Esse custo pode piorar. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. O que fazer diante do risco ou da certeza, eu já tenho como certeza, né? Do aumento do imposto sobre herança. O aumento do imposto de herança, eu botei isso aqui para você entender. Como é que se aumenta, né? O imposto de herança, o ITCMD, ele é uma resolução do Senado, diz que esse imposto é previsto no inciso 1, terá sua alíquota máxima fixada pelo Senado Federal. Então, quem vota sobre o aumento ou não é o Senado. É o Senado, tá? Essa resolução de 92 estabeleceu o limite de 8%. Agora, olha isso aqui. Existe uma proposta do CONFAS para passar para 20%. Para 20% a líquida do imposto. Ok? E esse projeto de resolução do Senado, a quem o Senado representa? Os estados. Estados. E a alíquota do ITCMD, a arrecadação vai para onde? Para o Estado. Alguém tem dúvida que isso vai aumentar? E olha como é que vota esse negocinho aqui. É aprovado por maioria simples. Dos 81, tendo 41 lá, 21 vota a favor. Quando tu vê notícia, só vai estar a notícia. O ICMS, a alíquota máxima, passa assim, a 20%, dependendo de cada estado agora. E assim vai. Olha que facilidade isso aí. E mais, gente, olha só. As argumentações são fáceis para isso, tá? O Brasil é um país que menos tributa a herança no mundo. Olha só os cálculos aqui, ó. Olha ali a França, Japão, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos. É lógico que nós não podemos comparar a questão social e o que o Estado proporciona nesses países comparado com o nosso. Mas o discurso
que se tem hoje pelo próprio ministro da Economia é que é uma forma de ajudar para poder atender melhor a sociedade, né? Tenhamos menos pobres, né? E olha aqui o Chile e ali está o Brasil. Então, tem uma facilidade muito grande de aumentar o ITCMD. Outro argumento fácil é que o imposto sobre herança é um tributo que penaliza apenas os mais privilegiados. Ok? Tem um videozinho aqui. Será que se eu apertar aqui esse vídeo vai, gente? Quero soltar esse vídeo aqui. Uma palavra do nosso ministro da Fazenda, quando ele trata desse assunto. Eu acho que vai ter que ser aí, Davi. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Você acumula a tua grana. O Jeff Bezos não vai deixar 40 bilhões de dólares para cada filho. O Estado tem o direito e até o dever de fazer com que o filho do Bezos tenha algum trabalho na vida, né? Não seja um parasita da sociedade. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva em função disso, entendeu? Então eu deixo um recado, você entendeu? Todos nós temos o direito e o dever de proteger nosso patrimônio por meio de uma holding familiar. Se ele quer ter o direito e o dever de nos cobrar, nós temos o direito e o dever de nos proteger. Ok? Então a gente tem que pensar muito bem, gente, e agir, ser inteligente para poder termos aí a nossa engenharia sucessória patrimonial através de uma holding familiar. Deixa eu dar uns exemplos aqui para finalizar. O sistema de holding oferece blindagem. Isso aqui é interessante. Agora explicar. Até agora eu falei só questão do patrimônio. Deixa eu mostrar só um pouquinho da questão técnica. O sistema de blindagem oferece, o sistema de holding oferece blindagem ao seu patrimônio desde que não seja misturado ligações com as suas operações, com as suas empresas. Tem muitas pessoas que fazem holding, muitos amigos nossos, e aí qual é a melhor ideia que o cara faz? O cara vai lá, abre um PJ, abre a holding dele e começa a botar todo o patrimônio dele, né? Salas comerciais, locação e tal. Mas ele tem operações, ele tem empresas. Aí ele tem empresa na área da indústria, na área de serviço, ele também sai dos quadros societários e põe toda a empresa dele lá. Então, esse cara, ele não tem blindagem. Hold é blindagem? Eu costumo dizer que hold é como um carro que tem uma blindagem. Aí, se você tiver andar no carro blindado, você passa um bandido, um revolvinho, ele dá uns tiros, né, no vidro do carro. Não acontece nada. Você fica ali dentro, quem sabe um pouco assustado. Aí você, em outra ocasião, se fosse um revólver mais potente, você continua dentro do carro, tá tudo certo. Quem sabe, em outra situação, alguém dá um tiro de 12 no seu carro. Ainda aguentou. Você está lá dentro e está protegido. Mas se alguém der um tiro de fuzil, vai passar. Isso é hold. O que nós temos do outro lado? Qual é a blindagem que você tem? Se você misturar esse troço aqui, gente, você está frito. A tua blindagem, não sei se aguenta o 22. Por quê? Porque se você tiver problema com a sua operação, qualquer problema que você tiver lá com a sua indústria, com não sei o quê, uma multa milionária e tal, a empresa não tem nem condições de pagar aquele negócio. Vai em cima dos donos da empresa. Quem são os donos? A hold que o cara tem. O cara está todo complicado. O patrimônio dele foi embora. Então você precisa saber o que você está fazendo nesse sistema. Ok? Então é assim, hold operacional é uma coisa. É um sistema. É operações. Você pode ter uma hold para gerenciar teus business, teus negócios. Esse é um sistema. Outro sistema, com uma muralha enorme no meio, é a tua hold patrimonial. Daqui para aqui, tem que ter o Mar Vermelho aqui no meio, gente. Não passa. É o Egito até Canaã. Não se conecta. Não pode se misturar. Se misturou, tu não tem nada. Você tem que ter uma hold, uma estrutura para cuidar dos teus business, teus negócios, tem que ter uma hold para cuidar do teu patrimônio.
Cada situação é uma situação. Ok? Então, exemplo de eficiência dessa estrutura. Deixa eu mostrar para vocês aqui para a gente finalizar. Figurinhas conhecidas nossas, né? Norberto Odebrecht, dono da consultora, patrimônio dele, 14 bilhões. Se ele tivesse que recolher aí aos cofres públicos, ia recolher 1 bilhão 120 milhões de impostos. Sabe quanto esse cara recolheu? Nada. O cara tinha hold, tinha proteção. Não pagou nada. E o pobre dono tem uma casa no bairro da Nação. Aí, ó, Antônio Emílio de Moraes, Grupo Votorantim, patrimônio 15 bi,5. Agora ele tinha que pagar 1 bilhão 240 milhões aos cofres. Não pagou nada. Próximo, muito conhecido, né? Roberto Marinho, 30 milhões de patrimônio. Ia pagar 2,4 bilhões de impostos. Também não teve inventário. Vamos lá, não pagou. E aqui são algumas pessoas que nos deixaram, né? Roberto Civita, do Grupo Abril, Moisés Safra, do Banco Safra, Samuel Pen, da Casa Bahia, Edmundo, aliás, Safra, irmãos, né? São os irmãos Safra, José Alencar e Dias Camargo. Olha aí. Esse povo tudo, o que ele tinha? Um sistema eficiente de hold. Todos tinham. E você? Por que não? Né? Curiosidade, eu termino explicando para você. Existe isenção para você integralizar um bem, patrimônio numa empresa? Existe. Tem um parecer, um julgado 796, muito interessante, que ali mudou muita coisa. Sempre quando uma pessoa tinha uma incorporadora, nós temos aqui é o Sinduscom, né? Nós temos aqui alguns consultores aí, amigos. Quando a pessoa integralizar um terreno numa empresa, sempre se pagou, quando abria a SPE, se pagava o ITCMD. Por causa desse julgado, mudou um pouquinho, nós paga mais, né? Então tem algumas coisas para discutir. E as cláusulas específicas da hold, né? Cláusula de impenhorabilidade, comunicabilidade, inalienabilidade, cláusula de reversão, cláusula de call option, reversão porque o filho pode morrer antes do patriarca, call option porque pode dar um problema lá com eles, uma discussão, você traz isso de novo para sua empresa, mandato político, o patriarca ele ainda assina pelos herdeiros enquanto vai vir por uma alteração. Então tem uma série de coisas que a gente teria que ter uma outra palestra, quem sabe um outro momento, uma outra oportunidade. Tem bastante vídeos e assuntos lá no nosso canal no YouTube para a gente tratar desse assunto, quem sabe em outra oportunidade a gente marca uma aqui só para operações e curiosidades, mas quem tiver alguma dúvida sempre nos procure, aqui só temos amigos, ou lá no canal do YouTube pode deixar suas perguntas, seus questionamentos lá, e a gente, com o maior carinho, vai compartilhar com vocês. Então,